Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Escola de Mistérios. E hoje, trazendo novidades do caso Quixandá. Novamente, nós estamos hoje aí com o nosso amigo Robson Alencar, que vai estar trazendo as novidades sobre o caso Quixandá. Teve novidades lá essa semana que passou, né? Então, ele vai estar falando aí sobre essas novidades daqui a pouquinho. Então, sejam todos bem-vindos, vai aí compartilhando a live, vai aí dando o seu curtir, vai aí fazendo a divulgação do material aqui para que todos saibam o que está acontecendo lá em Quixandá. Então, sejam bem-vindos todos. E vamos aproveitar agora, hoje, presente na nossa live, o professor Paulo. Boa noite, professor Paulo. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui nessa live com o Robson Alencar, o professor Dirceu, e nosso grupo da Escola de Mistérios. Eu quero dizer a todos que o Robson, ele está lá, ele pesquisa com autoridades de quem está vivenciando. Seu depoimento vale muito, muito precioso, para que nós possamos ter consciência do que realmente está se passando em Quixadá, que é uma das áreas de contato mais intensas do mundo, monitorado por alguns governos da Terra, principalmente Estados Unidos, área de portais, área de abduções, palco, inclusive, de um filme hollywoodiano, famoso filme Área Q. Então, vamos deixar que ele fale. Por favor, Robson, seja bem-vindo. Namastê. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, olá, professor. Boa noite. É uma honra estar falando com duas grandes personalidades, não só na ufologia, mas em todos os setores, né? A gente também dá nossa boa noite especial a esse amantes da ufologia, o qual está nos acompanhando, né? Aqui em Quixadá, como é sábio, são uma cidade misteriosa, cheia de energias, cheia de portais. A gente hoje vamos falar de um dos últimos casos. Eu falei um dos últimos, não falei o último caso, e nem o primeiro, em ufologia em Quixadá. Vamos falar que uma equipe de turista lá de Guaramiranga foi para o Hotel Pedra dos Ventos, e lá tiveram grandes surpresas. 2 ETs marcianos tiveram contato com eles, contato direto. Eu vou contar detalhes nessa live, daqui um pedacinho mais. Vamos a um pouquinho mais do que nós vamos falar hoje. O professor Dirceu e o professor Paulo vão falar. Eu vou falar aqui e mostrar para vocês o filho do Barroso, o caso conhecido mundialmente, famoso por ser uma história verdadeira, que gerou até o filme Área Q. A história do Barroso está. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do filho dele falando. Não vou falar mais, porque a live tem o seu limite, tem o seu tempo, e a gente tem também muito assunto ser debatido hoje. Tem algumas respostas que na outra live que as pessoas pediram, e eu não respondi por falta de tempo. Mas vamos em diante. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o nosso empresário, né, o Ciro Magalhães, do qual nos doou 10 mil metros quadrados para a gente construir o maior centro ufológico do mundo. Logo, logo esse centro estará dando pontapé inicial. E o nosso irmão e companheiro, Branquinho, da Construtec, juntamente com a engenheira Clícia, que desenhou, deu todo o amparato pela planta, né, que é uma coisa maravilhosa. O Quixadá, o Ceará, o Brasil e o mundo só tem a ganhar com isso. Porque vamos contar os mistérios que acontecem em Quixadá. Hoje nós vamos falar também de um
um objeto não identificado, que o professor Disseu vai mostrar daqui um pedacinho, né? E agradecer também, pessoal, todos vocês que estão aqui acompanhando essa live, alguns dos nossos companheiros que são faz parte da nossa equipe. É o Coronel Wellington Paiva, da CELPAER, né? Junho Malif, o nosso companheiro também, Reginaldo Barbosa, que é o nosso advogado, né? Nós vamos falar também de um companheiro nosso, Mário, né? Zé Ivan, e assim, sabe, Quixinha, e muitos outros que a gente tem. Se for citar aqui, eu peço até perdão, que não dá tempo a gente citar o nome de todo mundo, mas, professor, vamos começar hoje falando de uma coisa muito interessante, o caso Barroso. O caso Barroso é um mistério, o qual vou contar a história e depois a gente vai botar o filho dele falando um pouquinho, lógico, né, desse caso, porque é um caso muito complexo, muito grande. Mas eu vou tentar resumir para você, professor Paulo, e para você, professor Disseu. Ok. Para os nossos ouvintes. Isso, sim, com certeza. O caso Barroso é um caso muito interessante da seguinte forma. O Barroso, ele era um cidadão, na época tinha por volta de seus 47 anos, um cidadão forte, sadio, corajoso, e ele, na época, tinha uma charrete. Não sei se vocês conhecem charrete, o que é uma charrete. Sim. É uma espécie de carroça puxada por um burro. E ele ia todo dia para a fazenda dele buscar o leite. Naquele tempo existiam as dificuldades de carro, né, de transporte, e ele ia todo dia. Saía por volta de 4 horas da manhã, né, chegava lá na fazenda, eu acredito que uns 5 horas, 4h30, 5 horas. E nessa andância, um dia aconteceu um grande fenômeno. O Barroso ia com sua charretezinha, ali, o cavalozinho dando aqueles galope gostoso, e de repente o Barroso viu uma luz muito forte, em cima, passando pela a charrete. Ele tomou um susto, mas normal. À noite, por volta de 4 para 4h30 da madrugada, às vezes passa, que as pessoas chamam de estrela cadente, né? Às vezes passa satélite, e assim vai. Aí, quando andou mais ou menos uns 5 metros, a burra travou, freou, e ele cutucou a burra para a burra andar, mas não teve jeito. De repente, aparece uma luz muito grande, a 5 metros mais ou menos da charrete, uma nave pousa. Barroso tomou aquele tremendo susto. Era um cidadão destemido, muito corajoso, pessoa forte. E aquela nave abriu uma portinha, e desceu um ser. Outro ficou na porta. Esse que ficou na porta jogou uma espécie de laser no Barroso, e o Barroso ficou congelado. Ele não apagou, ele congelou. Os seres vieram os dois, flutuando. É incrível, pessoal, os nossos irmãos intergalácticos, por qual o motivo de tanta pesquisa, tanto estudo que eu tenho, praticamente há 40 anos como ufólogo, eu não tenho uma resposta ainda por que os seres não pisam na nossa Terra. Todos os casos que eu acompanhei de Xadá, eles flutuam mais ou menos uns 20 a 30 centímetros. E chegaram até o Barroso. O Barroso estava sentado na sua charrete. E ali, quando eles chegaram perto, o Barroso apagou. Pelos cálculos, eram 4h30 da manhã. Aí, era por volta mais ou menos de 5h30 para 6 horas, chegou um conhecido Barroso e cutucou nele.
balançou ele, aí ele tomou um susto. Ei, cadê? Pra onde é que eles foram? Aí o rapaz disse, o quê? O que está acontecendo? Você acalme. Não, cadê? Cadê o disco voador? Cadê aqueles homens? Ele não chamava de ET, chamava de homem. Coitado, não conhecia, não tem um conhecimento perante a ufologia. Aí o homem disse, não, Barroso, se acalma, o que está acontecendo? Você quer ir para a sua fazenda? Vou lhe deixar. Ele disse, não, não, eu quero... Ele ficou meio sem saber o que fazer, porque a situação era difícil. Aí ele disse, não, não, me deixa em casa. Aí o cara subiu na charrete, percebeu que ele estava um pouco agitado e deixou. Chegou em casa, deixou. Aí a mulher dele disse, o que aconteceu? Aí o cara contou que tinha visto ele em cima de charrete, um pouco assim, assustado e tal. Aí ele começou a contar para a mulher, mulher, eu vi uma luz, eu vi aqueles homens e tal. E a mulher percebeu que ele estava muito agitado, chamou um dos filhos dele. Aí os filhos chegou, conversou com ele, viu que ele não estava bem, resolveu levar para o médico. E na época, o nosso médico aqui, um dos melhores na época, era o doutor Antônio Magalhães, que o Ciro Magalhães é o filho dele. O Ciro viu o caso Barroso, acompanhou desde criança. Aquilo focou a ufologia na vida dele. E foi acontecendo coisa. Então, aí levaram para o doutor Antônio examinou o Barroso todinho, o Barroso muito agitado, era por volta de 8h30 para 9 horas, e o doutor Antônio viu que ele não tinha nada. Ele estava todo sem estar machucado, sem nada. A única coisa que tinha é que ao lado do rosto do Barroso estava como tivesse pego um sol muito forte na praia. Era incrível a coisa. O doutor Antônio percebeu aquilo e deu o chamado sossega-leão, para ele se acalmar. Mandou para casa, ele dormiu até 1h30 da tarde, e quando se acordou, já foi perguntando de novo pelos homens, e foi passando. Isso passou 2 meses, ele tem um comérciozinho ali no centro, hoje o qual, quem toma de conta, esse filho dele aí, né, que a gente vai mostrar, e um menino que tem a lanchonete fechada aqui em frente ao comércio dele, começou a observar que o Barroso não estava bem. O Barroso, quando ia dar um troco, um exemplo, uma nota de R$100, o cara dava uma nota de 10, ele dava um troco de 100. Aí o menino o Erivaldo, começou a observar que isso ali estava errado. Quando foi com 6 meses, em casa, assim, voltando um pouquinho em casa, a esposa dele, quando ele chegava do trabalho, ele dizia para a esposa, ei, bota a minha janta. Aí a mulher pensou que ele estava janta, ele disse, não, eu vou tomar banho, eu quero a janta. Aí a mulher não entendeu. Ele começou a trocar as coisas, por exemplo, ele queria, era a toalha, o sabonete, ele começou a dizer que era janta. Aí, beleza, foi passando, o cabelo dele era preto, pessoal. Pense assim, um preto natural, bem forte. Com 6 meses, o Barroso estava com o cabelo bem branquinho, como uma pluma de algodão. E isso sendo acompanhado constantemente pelo doutor Antônio. Com 1 ano, o Barroso só dizia 2 palavras. Mamãe, medo. Por que medo? Porque ele ficou com aquela luz na mente dele tão forte, do qual ele não suportaria nem ver os flashes das máquinas fotográficas que o pessoal vieram. Vieram gente de mundo inteiro, da França, Alemanha, Estados Unidos, do Brasil, e estudaram o Barroso, estudaram e não tiveram resultado. Né? O Barroso foi passando e a vida dessa família mudou. Mudou de uma tal forma que eles não tinham como fazer um conciliamento perante aquilo. Então, o Barroso morreu 17 anos depois. Isso foi a grande surpresa dos médicos, e principalmente do doutor Antônio.
Ele morreu como uma criança, a pele dele. No lugar de ficar velha, ficou jovem, uma pele bem jovem, sabe? Ninguém entendia o que aconteceu. O Barroso não adoeceu de nada, não adoeceu do fígado, do coração, não teve escárie e nada. Olha, são 17 anos em cima de uma cama. Essa cama já está conosco, que vai para o museu, certo? No Centro Ufológico. Todo mundo vai conhecer essa cama, vai conhecer os lençóis do Barroso, o travesseiro, né? E a história, um pouquinho da história do Barroso vai ter nesse centro, vamos mostrar lá. E o Barroso, com 17 anos, morreu. Foi a surpresa da família, como é que aquele cidadão teve aquele rejuvenesce cada minuto que passava na sua vida. Então, essa é a história do Barroso, que eu contei para vocês resumindo, que deu pontapé em ufologia em Quixadá. O caso Barroso, quem quiser pesquisar na internet, vai achar. Inclusive, se me permite uma parte rapidinho... Nenhum aumento, nenhum diminutivo do que o qual eu falei. Eu vou pedir ao professor, se for possível, professor, solte aí esse pequeno vídeo do filho do Barroso falando. Perfeito, Robson. Perfeito. Inclusive, no filme, o Carlos Barroso é apresentado. Professor Paulo, professor Paulo, tem algumas informações aqui que estão aparecendo aqui no chat, e então a gente gostaria de pedir que as pessoas não zoassem e respeitassem a opinião do palestrante. E se tem provas ao contrário, o canal está aberto para quem quiser falar com a gente aqui. Pode mandar um e-mail para escolademistériosbr@gmail.com.br. Aliás, gmail.com.br, ou então pode me procurar aqui através do meu WhatsApp, que é o 429-9997-6740, e o canal está aberto aqui para que as pessoas possam apresentar o que desejam fazer, certo? Então, nós respeitamos a opinião, nós somos pessoas que pesquisamos, tanto eu, como o Robson, como o professor Paulo, e demais aqui presentes aqui no chat, são pessoas que realmente pesquisam o caso, e nós sabemos tudo o que está acontecendo, tá bom? Então, fica nosso agradecimento. Fiquem à vontade para aí fazer os comentários no chat, mas, por favor, com respeito, tá bom? Professor Paulo, tem um complemento a fazer? Sim, só para enfatizar o que o Robson acaba de narrar, o caso Barroso foi, inclusive, retratado no filme. Claro que eles deram uma romanceada, mas foi exatamente... o filme mostra ele com a charrete, indo até Ricardo Leite. Vamos ouvir... Pode continuar, professor. Pode continuar. Então tá. O documentário, é um filme documentário, né? Porque todo filme, na verdade, foi baseado em fatos verídicos, foram entrevistadas pessoas da cidade e citado casos de contato reais, né? Então, o que o Robson está falando é muito interessante. Alguém comentou sobre o fato deles flutuarem, o próprio Robson citou isso. Eu vi outros casos com contatados aqui no sul do Brasil, aqui no Paraná, o caso de Borrasópolis, em que ele comentava que ele teve contato com seres extraterrestres também, de sírios, inclusive, e eles também não pisavam no solo, eles ficavam flutuando. Eu também, nas minhas pesquisas, Robson, já vi vários casos em que eles não pisam no solo, eles ficam flutuando. Então, isso pode ser várias razões. No finalzinho, eu vou fazer comentários sobre isso, não vou me alongar agora para não atrapalhar o seu raciocínio. Vamos seguir em frente com essa entrevista histórica do filho, né? Do filho do personagem principal, da principal abdução, que marcou história aí. Obrigado pelo depoimento e contar a história da morte dele, como foi a morte dele, tudo, viu? Isso aí não é conhecido nos anais ufológicos, não, tá? Obrigado. Vou soltar aqui o vídeo, então, professor. E procuraram fazer isso mesmo, meu pai ele ia seguir a batalha.
Ele era uma pessoa que prestava serviço ao comércio e à pecuária. Porque ele não realmente não deu a descarga ali no presídio, como eu falo, tem muita gente que não faz. Ele era uma pessoa de bem mesmo, ela, jornalista, você, eu. Mostrar uma pessoa que tem produção, tem renda para o Estado, ao país. Pedimos desculpas aí, pessoal, porque a gente está com um problema aqui com relação à edição do vídeo. Certo? Só um minutinho que a gente já retorna novamente com o vídeo aqui. Tá bom? O professor quer ir falando enquanto isso? Fique à vontade. Olha, Disseu, enquanto o vídeo aí carrega, porque eu estou vendo que as internet hoje estão um pouco com dificuldade, eu vou falar um pouquinho dessa reunião que tem aí, que você tem a foto. Essa reunião foi a primeira reunião chamada Pontapé Inicial para a construção do Centro Ufológico. Aí está uma das, ou melhor, as grandes autoridades do Quixadá me apoiando, acreditando na minha história. Eu sou ufólogo há quase 40 anos, ou por que não 40 anos? As pessoas acreditam em mim. Eu digo sempre, pessoal que não acreditam, que fazem chacota, eu respeito. Por que vem assistir uma coisa de que vocês não acreditam, que vocês não gostam? Olha, é triste. Se vocês não gostam de ir para uma sala de aula, não vão. Né? Se não gosta de assistir um filme, não assista. Mas respeite a opinião dos outros. Se vocês observarem aí, são as pessoas, os grandes empresários que já dá. Os maiores. Aí está o Branquinho da Construtec, aí está o Ciro Magalhães, aí está o sócio do Ciro Magalhães, o seu Emanuel. Ele é um dos maiores empresários que ganhou na Mega Sena, aqui na nossa região, ganhou mais de 27 milhões, apostou, está junto com a gente nessa empreitada. Do lado aí dessa blusa listada sou eu. Essa jovem que está aí na frente é uma da diretora da Faculdade Cisne, a maior em Quixadá. E aí vai, pessoal. Por que não acreditar? As pessoas dessa série teriam motivo de não acreditar. É tanto que o Ciro Magalhães ele vai colocar na faculdade dele a ufologia, entrando como ciência, que, na verdade, é uma ciência, é um mistério do qual nós não temos ainda uma resposta. A própria cientista do mundo não tem uma resposta precisa perante a ufologia. E eu estou aqui para ajudar, para esclarecer, para quem precisar. Garanto a vocês que estou aqui junto com qualquer um para esclarecer. Peço até desculpa ao professor Paulo, e os ouvintes que acreditam fielmente na ufologia, e juntamente com todas essas pessoas que estão ao meu lado, para a gente realizar esse sonho, não do Robson, mas do quixadaense, do Brasil, e até dos nossos irmãos intergalácticos que estão aqui junto com a gente. Essa reunião aí, pessoal, aconteceu, foi lá, assim, beirando 89, me desculpe, 2019, aí surgiu a famosa epidemia, que na próxima live eu vou mostrar a vocês que nós temos tudo documentado, como ia acontecer a epidemia no mundo. Temos fotos, temos um pinto que nasceu, foi chafurdado, que era impossível esse pinto ter nascido. O pinto hoje é um galo, tem lá só por volta de 2 anos. Na próxima live eu vou pegar, professor, botar detalhes, a dona do pinto falando, o dono do pinto falando antes de nascer. Olha, incrível, datas precisam o dia que ia começar a epidemia. Dia 19
de 3 de 2019. Desculpe, 2020. Eu tenho detalhes, eu tenho foto. Isso antes de acontecer. Não foi depois. Qual ele ia seguir a batalha. Vamos ver se o vídeo vai rolar agora. Ok. Ele era uma pessoa que prestava serviço ao comércio e à pecuária. Porque ele não realmente deu a descarga no presídio, como eu falo, tem muita gente que não faz. Ele atacava uma pessoa de bem, mesmo ela, dali, você, eu. Destrói uma pessoa que tem produção, tem renda ao Estado, ao país. Vai destruir uma pessoa no qual milícia que está em vaga. Se você deixasse ele aqui, se você não viesse buscar, ele ia ficar o resto da vida aí. Se você não desse comida, ele não comia não. Se você não desse água, ele não bebia. Tudo isso é minha mãe e as empregadas a saber do sistema. A maneira. Doutor Antônio, o doutor Benedito, o doutor João Brasileiro, todas as áreas foi orientado, está no esquema, o detalhe todo como é que se tratava dele. Pronto. Leonardo, o senhor não já parou e pensou que eles escolheram o seu pai por ele ser um homem puro, bom, generoso? Isso. Porque pessoas ruins, ninguém quer perto da gente. Mas o qual podia destruir uma penitenciária, né? Pois é. Mas se foi um erro, né? Se foi uma falha deles, hoje eles têm até talvez uma dívida com você. O problema que acontece é isso, é porque a pessoa para ter. Ela está gravando a redação. Cuidado que essa redação no próximo ano vai sair no Enem, viu? Olha, Presta atenção, legal. Olha lá, viu? Tá certo. Se tu não realmente não tem a primeira frase ou a primeira letra para os 17 anos. Então, do período que aconteceu o encontro com ele, com a Luz, até a morte dele, foram 17 anos. 17 anos. Ele era muito jovem, ele tinha 52 anos quando aconteceu isso com ele. Ele acabou de exposto, ele comprava, vendia e trocava. Se chegasse a carga de mercadoria, não se enganchava. Se chegasse uma boia de boi, ele se enganchava. Isso aí é preciso vocês terem um grande conhecimento disso aí, porque realmente a pessoa pode chamar depois ter céu que é um fato de uma redação, viu? E sempre eu digo, quem é bom de negócio é bom de redação. Legal, eu nunca vou esquecer disso. Nunca esqueça disso aí, porque realmente isso é uma coisa que eu conheci aqui em Xadá. Vocês viram aí o filho do Barroso falando, um cidadão, não tem motivo para estar inventando historinha para aparecer. Esse cidadão deixou a sua vida lá em São Paulo, que era bem sucedido, para vir cuidar do pai, da mãe dele e da fazenda e os negócios da família. Então, eu estou mostrando a vocês uma verdade o qual pouca pessoa teria essa coragem. Eu estou aqui mostrando para vocês, o Brasil inteiro e para o mundo. O caso Barroso. Isso aí é só a pontazinha do iceberg. Eu tenho o que aconteceu com o Barroso através de um sonho de uma pessoa que tem um dom especial em Quixadá, me contou detalhes. Porque os seres, eles vêm aqui para ajudar e não fazer o mal. É tanto que, daqui um pedacinho, quando eu for falar dos marcianos, vocês vão entender. Quero agora mostrar para vocês, professor, por favor, essa foto que tem aí de um objeto não identificado. Por favor. Essa foto eu tirei num canto do qual eu estava e fui chamado. Olha, que lindo, que lindo. É uma foto verdadeira, legítima. Eu estava batendo foto do nada,
do chamado breu escuro e apareceu esse objeto não identificado. Mas lindo mesmo, vai ser na próxima live que eu vou passar para vocês um objeto, dois objetos lá na Sul do Eurípides, o qual vocês vão ficar tudo impressionado. Se eu que bati me emociono pela veracidade da coisa, imagine vocês que nunca viram, que não tiveram a oportunidade de ver. Vou mostrar para você agora, professor, duas pedras interessantes que eu tenho. Vou começar primeiro por uma pedra que eu tenho várias, mas tem uma aqui que eu vou mostrar essa aqui, que não é tanto, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, peraí, deixa eu achar aqui o ângulo melhor. Ó, aqui essa pedra, olha, é uma espécie de triângulo. Puxa mais à frente, professor. Mais à sua frente. Tá bom aí? Nesse ponto. Então, é uma espécie de triângulo, certo? Uma pedra especial. Quando eu boto essa pedra na mão de uma pessoa que viu o objeto não identificado ou supostamente foi abduzido, existe fenômenos paranormais com essa pessoa. Vou mostrar a próxima. Eu tenho aqui essa pedra que eu chamo Pedra do Universo. Não sei se dá para vocês verem daí. Ela tem várias camadas. Várias camadas, uma dentro da outra, olha aí. E no meio é como se fosse um gelatinoso. Dá para perceber aí? Olha como é interessante. Virando aqui. Certo. Do outro lado. Olha como é interessante o meio. Parece uma gelatina. Centraliza um pouquinho, professor. Tá bom assim? Mais pro meio. Puxa ela mais para trás. Puxa ela um pouquinho para trás. Um pouquinho mais. Aí, Isso! Olha, o centro, vocês veem que é gelatinoso, mas é duro, viu? Aqui não é mole, não. E ela tem várias camadas, uma atrás da outra. Essa pedra foi os seres que mandaram para mim, mas a principal que eu considero que eu tenho é essa pedra que eu vou mostrar a vocês, que é um ET chamado Tom. Olá, pessoal, acho que tivemos algum problema de conexão lá. Voltou. Voltou. Voltou? Pronto. Voltou. Ok. Pronto. Aí aqui eu tenho essa pedra aqui, um ET chamado Toma, de Vênus e Júpiter, mandou para mim. Ela tá assim com esse plásticozinho, porque ela simplesmente despedaçou quando eu fui fazer a primeira reportagem, botar na internet. Puxa ela para trás um pouquinho, professor. Afasta da câmera. Aí. Melhor a lucidez. Isso. Pronto, essa pedra, ela é do planeta Vênus e Júpiter. Um ET chamado Toma me mandou, do qual foi o primeiro caso que eu acompanhei em Quixadá, de uma jovem engravidar deles. É outra história que eu vou contar para vocês. Porque, como eu disse a vocês, Quixadá é um mistério. Né? Cada história dessa, eu garanto a vocês que é verdadeira. É sincera, não tem nem aumento, nem diminuir. O caso dessa jovem grávida está lá no filme Araquê. Certo? Vocês assistiram, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas garanto a vocês que numa live bem breve, estarei contando para vocês. Agora, quero falar para vocês o seguinte. Nós estamos aqui hoje conversando com duas pessoas especiais, o professor Disseu e o professor Paulo, né? Na escola, né?
Escola Mistério, um canal sério do professor Disseu, que cada dia que passa cresce mais pela credibilidade do qual tem e falar coisas sérias. Se não fosse, ele não chamaria aqui para esse canal para dar uma live qualquer doidinho, acredito eu. Se vocês procurarem o Robson Alencar, vocês vão achar aí na internet. Agora veja como é escrito Robson Alencar. Eu já dei entrevista para o mundo inteiro. Para a França. A revista dela é Francis, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Estados Unidos tem uma história de uma jovem, que vou contar também para vocês. Pessoal, é muitas histórias. Não é uma nem duas, é milhares de histórias, do qual eu vou contar. Ah, interessante, me lembrei de um detalhe. Eu estava há muito tempo procurando uma foto, uma imagem, uma filmagem, do qual nós fizemos aqui em Quixadá. Eu fazia todo ano um simpósio. E nesse dia, o professor Agobá, eu acredito que vocês já viram falar, né, no Ceará. Algum de vocês viram falar, né, ou não? Já ouvi. Então, o professor Agobá, ele botou na minha cabeça que queria que eu fizesse, numa quarta-feira, o simpósio, e na quinta-feira nós fizesse um simpósio de espiritualidade. Nesse simpósio de espiritualidade aconteceu muito fenômeno. E um dos tais, que essa foto, essa filmagem estava com o nosso companheiro Diogo, que é desenhista, radialista, né, daqui do município chamado Aquiraz, em Fortaleza. E hoje essa foto chegou até a minha mão. Não deu tempo, professor, mostrar. Mas mostrar a vocês o ET se materializando no auditório. Uau! Incrível, incrível. E é mais uma prova para vocês que os seres não pisam no chão, flutuam. Ele está flutuando, ele aparece na parede, perfeito. Perfeito. Eu tenho também outro, que eu tenho um terreno aqui, que um ser que me acompanha, certo? Eu comprei um terreno para fazer uma chácarazinha lá, e ainda não deu certo fazer, por algum motivo, A, B ou C. Eu chamo lá raio de luz. E se materializou um ser no meio da mata. Pessoal, é muito fenômeno, eu não falo mistério, fenômeno na nossa cidade, Quixadá. Quando aquela matéria que a Record fez lá na Pedra dos Ventos, que o carro subiu sozinho, 45 graus, o carro desligado, freio de mão, 4x4, em marcha, do nosso companheiro Junho, que foi contratado pela Record. É incrível. É mistério demais. Tá depois para vocês essa matéria aqui na live. O Quixadá é a podem acreditar que Quixadá é uma energia pura. Vou dizer uma coisa que vou na brincadeira, mas muito séria. O mundo se acaba, mas o Quixadá fica. Quixadá tem um campo magnético de uma energia tão protetora, tão pura, que é incrível. Vocês podem achar que eu estou exagerando. Posso fazer umas observações? Oi. Robson. Oi. Eu quero fazer umas observações sobre os relatos do Sr. Robson, porque para nós que somos pesquisadores da ufologia, há muitos anos como ele, né, eu posso dizer para vocês
que alguns objetos extraterrestres, eles têm a capacidade de desenvolver fenômenos de percepção extrasensorial nas pessoas que o tocam. Nós já tivemos uma pedra extraterrestre em nosso poder por um tempo, e bate com as características que o Sr. Robson acaba de relatar para nós, em que algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que têm uma certa sensibilidade, entram em transe quando seguram essas pedras. Não apenas pedras, como estatuetas e alguns objetos que têm nanotecnologia extraterrestre. Outro ponto que ele citou também, a moça que ficou grávida, que é relatado no filme também, Área Q, que eu recomendo a todos. Para vocês poderem entender o que o Robson está falando, seria muito legal vocês assistirem o filme Área Q. É uma super produção, é maravilhoso. Mas ele está trazendo detalhes para nós aqui que não estão no filme. Por exemplo, o caso Barroso é retratado no filme, mas não é mostrado como foi que ele morreu e como foi que aconteceram alguns... O trauma, ele voltou à idade de criança, falava mamãe, né? Perigo, não me lembro. Então, a doença do Barroso não é relatada no filme. Agora, para finalizar, para mim não tomar muito tempo do Robson, sobre fenômenos espirituais onde houve materialização do ser. Em nossa escola de mistério, nós estamos estudando temas chamados tecnomagia, ou a tecnologia alienígena, que, para as pessoas que desconhecem, são verdadeiros fenômenos espirituais, materialização, desmaterialização, porque eles controlam as dimensões e campos eletrogravíticos. Então, tudo isso que você está falando é maravilhoso. E, para finalizar, o que ele falou sobre a energia de Quixadá, nós sabemos de fontes seguras, e tem um minério especial em Quixadá, que possibilita a abertura de portais e é monitorado por várias civilizações. Então, o que ele falou de acontecer uma catástrofe no mundo, Quixadá ficar protegida, tem toda uma explicação científica. Em breve, poderemos estar comentando também. Obrigado pela parte aí, Robson, seguimos em frente. Exatamente. Professor, Professor, antes da gente continuar, tem uma pergunta bem interessante aqui que fizeram para você. Pois não. Robson, você já foi abduzido? Professor Disseu, antigamente eu tinha dúvida, mas hoje eu não tenho mais dúvida. Eu tenho lembrança de 2 vezes de abdução, né? Até uma coisa diferente. Se você me perguntar se você se lembra, não. No meu caso, acredito eu que eu apaguei, certo? Colegas meus que foram, mas assim, veja bem, eu gosto até de dizer uma brincadeira assim, eles fazem um sequestro legal. Como um sequestro legal? Eles respeitam de uma tal forma que eles te levam, te curam, te buscam coisas o qual o ser humano só faz um mal. Nós temos um caso aqui que a gente tem acompanhado, é porque, pessoal, me desculpe, quando a gente vai falando, vai surgindo pessoas, certo? Um companheiro nosso aqui, ele foi acompanhado aqui na Serra Azul. Serra Azul é um local que tem aqui no município de Quixadá. Ele é incrível, sabe? Puxa, quando eu me lembro desse caso, é incrível o que aconteceu com esse rapaz. Ele, a esposa dele, né? Que ele é guarda municipal em Fortaleza, as guardas que fica, né? Não é guarda de trânsito, é aqueles guarda que fica o guarda municipal mesmo, chamado. E ele... Aconteceu o quê? Começou assim, ele começou a observar luzes lá na serra, depois a nave veio pequenininha, ficou em frente à casa lá do rapaz lá, ele parente dele, e a nave começou a rodar em frente ao poste, era pequenininha. Aquela nave, quando rodou, a luz do poste apagava, quando ela subia, quando a nave descia, a luz do poste acendia. E ela, de repente, deu um zigue-zague e foi parar lá na serra, apareceu só a luzinha. Ele tem foto de 2 seres. Pessoal, esses seres, acredito que pode não ser de Marte.
mas eles eram gigantes. Ele tem foto. Eu posso depois falar no próximo live para vocês aqui, que eu chamo bate-papo, não é nem live. Aqui com a gente, né? Porque, pronto, o nosso amigo Diego, que eu falei, que ele tem a foto do nosso irmão intergaláctico lá no auditório, acabou de falar com a gente que está aqui no ar. É um dos nossos parceiros. Então, ele lá, a gente vai mostrar para vocês o que é que eles fizeram com esse jovem. Lógico, me desculpe eu estar assim, falando tanto assunto, porque é casos demais. Ele disse que a esposa dele tinha mioma. Veio duas mulheres, lógico, aparentemente mulher, botaram ela numa espécie de maca, aquela famosa maca pequena, estreitinha, e tiraram os miomas dela. Tiraram 7 miomas. Pegaram ele, levaram e tiraram o esperma dele. Ele disse, Robson, eu passei uma semana com meus testículos doídos. Mas eu disse, e aí, te prejudicou em alguma coisa? Ele disse, não, pelo contrário. Eu fiquei mais homem. E aí vai. Então, assim, pessoal, eles não estão aqui para fazer o mal. Por que eles tiraram esse esperma? Não sei. Olha, é muito mistério. É muita coisa para eu dizer assim para vocês, é isso, é aquilo, não. Me desculpem, porque eu tinha que parar de acompanhar a ufologia, que eu passei 2 anos, abandonei o meu comércio para cuidar de ufologia. Comecei a trabalhar no azul, depois ficou no amarelo, foi para o verde, o vermelho e depois para o encarnado. Quando chegou o encarnado, eu disse, não, eu tenho que dar continuidade à minha família, o ganha-pão. E foi que quando eu suspendi um pouco e estou aqui trabalhando um pouco, ufologia, acompanhando um pouco, mas mesmo assim, são pessoas que me procuram, me mostram o que aconteceu com elas, certo? E a gente vê que esse caso que eu estou falando, pessoal, é medium, certo? Ele é arquiteto também, e ele contou toda a história e tem mais. Onde ele vai, ele é acompanhado pelos seres. Se ele vai para Fortaleza, o carro dele é acompanhado. Se ele vai para o Pedrical, é acompanhado. Lá em Fortaleza, ele é acompanhado. E assim vai. É como se fosse uma proteção que os seres fazem com cada um deles. Estou vendo, professor, que a gente está esticando muito. Eu vou falar um pouquinho agora, se você permitir, lógico, e o professor Paulo também, do nosso caso dos 2 marcianos, do qual estiveram lá na Hotel Pedra dos Ventos, nosso companheiro e colaborador, que sempre aqui acolá vou fazer palestra lá, Almeida, proprietário de um dos melhores hotéis. Não estou fazendo propaganda do hotel, não, viu? Eu só estou dizendo a verdade. Aqui em Quixadá. Professor Oi. Robson, o professor Paulo, ele quer pedir uma parte ali para explicar sobre a coleta do sêmen. Sim, acho que é muito à importante. vontade. Se caso não der para a gente contar essa história, nós podemos contar na próxima live. O que você acha? Não, professor, é bom, sabe, Paulo? Agora, como a internet está um pouco com dificuldade, não sei se você percebeu, procura assim, se aproximar ao máximo para a gente, o nossos ouvintes, né, entenderem. Exatamente. Por favor. Professor Paulo. Okay. Hoje eu estou com o microfone de lapela, eu acho que o som está bem melhor, né? Bom, na verdade é o seguinte, nós temos catalogados inúmeros casos de coleta de sêmen. O caso de Juscelino de Matos, não apenas houve coleta de sêmen, como também ele teve relações com uma mulher extraterrestre por Tartum, da constelação da galáxia de Andrômeda. Teve o caso de Vilas Boas também, que é um dos casos mais famosos da ufologia mundial, e um caso que eu e o professor Disseu pesquisamos pessoalmente em Ponta Grossa. O que acontece normalmente
é que existe um programa de hibridização. O que é a hibridização? É quando eles vão introduzindo alguns genes extraterrestres em nossas mulheres, inoculando para que nasçam crianças. É como se fosse uma espécie de experiência genética. Existem seres híbridos hoje entre nós, que são meio extraterrestres e meio humanos. Agora, um detalhe, viu, Robson, professor Dirceu e ouvintes. Geralmente, quando uma mulher ou passa por um processo de gravidez, que é introduzido inseminação, no caso, ou um homem é feita a retirada, a coleta de sêmen, geralmente a árvore genealógica dessa família tem sido monitorada já de outras gerações. É porque o pai, a mãe, o avô ou a avó já vem sendo acompanhado por eles. E o que o Robson falou é verdade. Em alguns casos, as naves ficam monitorando aquela pessoa, porque ela está ou gerando um ser, ou ela tem algum implante alienígena, eles estão observando todas as reações, sensações, elas estão sendo estudadas, para ver como que é a adaptação desses seres híbridos aqui na Terra. Então, eu fiz essa participação, Robson, só para ir, digamos assim, assentando as suas argumentações, mostrando que o que você está falando procede, e são casos clássicos estudados da ufologia mundial, ok? Ok, professor. Obrigado. É assim, professor. Eu não sei se vocês observaram que eu só falo de Quixadá. Sim. Mas por que eu não falo do resto do mundo? É simples. Falar do resto do mundo para quê? Se Quixadá é um celeiro de ufologia. O professor Paulo falou uma coisa, né? O professor Paulo falou uma coisa aí, que a questão dos minérios. Sim, professor, nós temos. Nós não temos um minério em Quixadá, nós temos vários. Nós temos minério de ferro, nós temos as nossas pedras, né, do qual eles tiram energia. Nós temos aqui urânio, nós temos esmeralda preta, verde e muitas outras. Qual a finalidade desses minérios para ele? Não sei ainda. Pessoal, me desculpe eu dizer eu não sei, porque é muito extenso um conhecimento do qual, quando eu quero alguma coisa, eu pergunto a eles, eles me dão resposta. Mas algumas respostas que eles me dão, a palavra é o seguinte: não fale. É um algo especial para você. Poxa, isso é muito forte. Você receber presente de irmãos, amigos não, irmãos verdadeiros, irmão de luz. Né? Quero dizer para vocês também assim, que já falei várias vezes, nós temos aqui uma lojinha virtual, do qual é no Instagram. Se vocês gostam de artigo ufológico, vamos ajudar a construir esse centro ufológico. É Quixadá UFO Story. Vamos lá. Acesse. Nós temos hoje mais de 2.000 seguidores. E estamos esperando novos produtos, mas por causa dessa epidemia, verdadeira ou falsa, que as autoridades criaram, Covid, não vamos a detalhe isso, porque é muito pesado, nós estamos faltando algumas mercadorias. E agora, em março, mês do qual nós estamos, o produtor prometeu mandar a chamada boneca do livro para me dar a última revisão para a gente lançar o livro. Eu ia botar hoje a capa do livro para vocês, mas me desculpem pelo corre-corre, não deu tempo. Vocês iam ver hoje, pela primeira vez inédito, a capa do meu livro. Do meu, que eu falo assim, porque eu falo só Quixadá, só histórias de Quixadá. Os abduzidos de Quixadá. Quando eu falo os, não são todos. São 0,5% da abdução na nossa cidade. Então, se vocês pudessem colaborar para que a gente possa abrir esse centro ufológico, porque, como eu frisei, não é de Quixadá, não é do Robson.
Eu sou amante da ufologia. Eu quero que Quixadá não caia no esquecimento. Eu quero deixar esse centro para pessoas que amam Quixadá, como o Cloriolano, grande homem que está me ajudando. Ele está me ajudando de tal forma que eu só tenho o agradecê-lo. Está me ajudando muito. Meus parabéns, Cloriolano, pela pessoa que você é, humilde, simples, amante da ufologia, e está ajudando com que o Centro Ufológico saia o mais rápido possível. Então, agora, professor Disseu, professor Paulo, acredito que vamos falar um pouquinho. Professor. Oi. Coriolano tem dado uma grande ajuda para todos nós. Professor, só que dois recadinhos bem rapidinho antes de você entrar no caso aí para contar a história dos marcianos. Nós queremos dizer o seguinte, que hoje era para ser uma live que o professor ia responder as perguntas, né, da semana passada, mas o tema hoje foi um pouco além do que a gente esperava. Mas o professor Robson, ele já falou que vai estar aqui em mais lives, contando e explicando toda essa situação. Um amigo nosso, parceiro aqui, professor, de um canal parceiro nosso, está estendendo um convite para que o senhor participe em uma live do canal dele, nosso amigo Eduardo. Sim, estou aqui para ele. Eu vou passar o número dele para ti e o teu número para ele. Professor Paulo também vai ter uma live daqui a pouquinho também num outro canal. Assim que terminar aqui, talvez eu vá participar lá com eles lá também. Então, ele vai precisar sair da live agora. Então, professor Paulo, aproveita aí para fazer suas despedidas e anunciar aí a live, que daí, na sequência, o senhor pode... Ok. Eu quero agradecer ao Robson por essa excelente live, pela quantidade de dados e informações que você conseguiu passar em 1 hora e vai continuar passando ainda. É que eu tenho uma live daqui a pouquinho, Robson, e eu tentei fazer o possível para conseguir participar das duas. Mas, como sempre, a gente acaba estendendo um pouquinho no horário, né? Parabéns pelas informações, pela seriedade com que você trata a ufologia. Continue divulgando o seu trabalho aí. O Brasil merece. Quixadá tem que ser projetada para o mundo inteiro. Ok? Conte conosco sempre. Muito obrigado. E ótima continuação para vocês aí. Depois eu vou continuar assistindo os bastidores aí. Eu vou rebobinar a fita. Obrigado a todos. Namastê. Até daqui a pouco no outro canal, professor. Até daqui a pouco no outro canal. Eu quero agradecer pela grande ajuda que você me ajudou hoje, né? Em nome dos nossos irmãos intergalácticos, lógico, não esquecemos o principal de todos eles, Jesus Cristo, Filho e único, verdadeiro, energia do universo, chamado Deus. Muito obrigado, professor. Amém. Boa live. Até daqui a pouco, professor. Até daqui a pouco. Pode mandar o link lá, tá bom? Certo, manda aí. Manda para nós fazer parte. Então, vamos contar a história dos marcianos agora? Pronto, vamos lá. Assim, a gente vai contar essa e infelizmente tem que encerrar por aqui, porque a gente tem que assistir, né, do professor aí, professor Paulo, e muitas outras que hoje foi uma festa, né, imensa de live. Não sei se a nossa está sendo assistida por alguém, eu não tive tempo de passar o convite para ninguém, o corre-corre foi grande, esse carnaval, entre aspas, que não houve, mas atrapalhou. A próxima a gente faz uma preparação bem maior, né? Vamos lá. O Almeida, eu estava lá na fazenda do meu sogro, e a gente estava lá achando graça, brincando, tomando umas dosezinhas de uísque, e o telefone toca. Por volta, acho que era 10h30 da noite. 20h30. 22h, desculpe. Aí, o telefone toca, quando eu olho, era Almeida. Diz, opa, Almeida, como é que tá, meu irmãozinho? Lá, beleza. Ele disse, Robson, aconteceu novamente. Aí eu disse, o que foi, Almeida? Tomei até um susto, né, ele falar um negócio desse. Ele disse, Robson, aconteceu um fenômeno aqui, que estou com 5 pessoas, 5 turistas, né?
que eles persistiram em subir a serra uma hora dessa. E essa serra é 45 graus, pessoal. Não é qualquer carro que sobe. Não é qualquer carro. Aí, tipo, o que aconteceu ao medo? Ele disse, olha, eles chegaram aqui assustados. Era por volta de mais ou menos 7 horas para 7h30 da noite. E eles insistiram para subir com o carro. E eu falei que não fosse, porque era muito perigoso. Eu disse, não, onde eu moro, lá em Maranguape, é do mesmo jeito a serra. É a mesma maneira de subir aqui. Eu subo todo dia que eu moro lá em cima. Aí o medo insistiu, ele teimou e foram. Quando eles estavam subindo, simplesmente o carro perdeu força. Não foi nenhum problema no carro. Simplesmente perdeu a força. E o carro ia voltando e enganchou numas árvores. Eles desceram e a esposa dele, entre aspas, desmaiou. E ele ficou louco. Por que estava acontecendo aquilo com a esposa dele? Quando ele pegou no braço da esposa dele, estava leve. Pegou na perna, estava leve. E ele endoidou e disse, não, minha esposa está passando mal. Aí, ele levantou ela, ele disse que ela estava simplesmente flutuando, levitando. E ele levantou ela assim, ele disse que parecia uma pena de um pássaro. Quando ele percebeu, ela estava de ponta de pé, levitando. Ele pegou ela, botou força para trazê-la de volta para o chão. Ele disse que era tão pesada que ele não entendeu o que estava acontecendo. E nisso, ela passou 1h30 acontecendo isso. Aí ela começou a ver. Ela disse que tinha um ser parecido com uma mulher, azul. Ela dizia que parecia com aqueles seres de Avatar. Só que uma diferença, não tinha rabo, era uma mulher linda, bonita, mas azul. Ela disse para mim, Robson, essa mulher é muito grande. Mas como? Tinha 2 metros de altura? Ela disse, não. Mais. Ela disse, então, 2,5 metros? Ela disse, não. Mais. 3 metros? Mais. Eu disse, uns 4 metros? Ela disse, mais ou menos isso. E ela disse, tinha um ser também, esse era diferente, não era azulado, era mais para cinza do que azul. Mas eles não tinham rabo. A mulher tinha uma trança. Ela disse que é uma trança bem feita. E o homem, aquele personagem bonito também. Aí eles disseram para ela que eles vieram para fazer cura. E disse assim, você é uma das nossas. Você lá de Marte. Você está aqui para ajudar o próximo. Você está aqui para curar as pessoas. Aí eu disse, e aí, vocês, com essa cura, tinha algum de vocês com problema de saúde? Ela disse, tinha. E aí, teve cura? Pessoal, quando eu pergunto assim, não é desconfiando, me desculpem, é porque eu preciso ser forte com as pessoas que foram abduzidas, para elas fazerem esclarecimento. Aí ela disse, sim, eu tinha problema de saúde, o meu esposo, e nossos 3 companheiros aí, cada um tinha um problema diferente, e eles nos curaram. E foi mais detalhe, pessoal. Vou pedir permissão ao cidadão lá, de Maranguape, para falar, para fazer uma reportagem com eles, para trazer para vocês detalhes do qual aconteceu nessa noite.
No outro dia foi preciso botar catraca em árvores para poder tirar, que nem acesso ao outro carro tinha. Ele me falou que quando terminou o final de semana, levou o carro para a oficina, o mecânico disse, não, o carro está perfeito, não tem defeito nenhum, mas o carro perdeu a força. Ele disse, não, para mim isso é um mistério, porque o seu carro está perfeito. Fiz todos os testes. Eles passam aquele aparelho, né, que é o chamado scanning. Ele disse, não tem nada, seu carro. Ele disse, não, passa de novo. Ele passou. Perfeito. Então, assim, pessoal, quando eu falo que Quixadá é abençoado, tem energia diferenciada, olha, é difícil explicar. Cada dia que passa é mistério. Eu não gosto de falar isso, mas ultimamente estou vendo. Claro, evidente, seres onde eu estou. É no trabalho, é em casa, às vezes no meio da rua. É incrível. Aí quando eu olho, vejo um pedacinho, ele some, no nada como apareceram. É como fosse eles estivessem me protegendo ao meu lado, para onde eu for, entendeu? Então, são coisas que têm explicação. Esse, eu botei o nome do terreno qual eu vou construir, Raio de Luz, porque o nome dele é Rayali. Ele já foi muito forte na minha vida, que quando eu estava de frente, ele ficava sempre ao meu lado, a luz dele era tão forte, que meus olhos derramavam lágrimas. Eu vejo aqui acolá ele, mas não com a frequência. Eu até perguntei por que ele sumiu um pouco da minha vida. Ele disse que estava ajudando outras pessoas. Sabe, assim, pessoal, são alguns mistérios de Quixadá. Professor, se tiver alguma pergunta, tentarei responder algumas. Todas não, que eu sei que são muitas, mas estou aqui à disposição de vocês. Bom, professor, tem aqui algumas perguntas no chat, mas deixa eu ver aqui. Aqui eles estão perguntando se foi Júnior. O Diego que está perguntando. Não entendi muita pergunta, né? Mas É o Diego que está perguntando? Isso. Pronto. Pode fazer sim, Diego. Pode fazer sim. O Diego está perguntando se pode fazer pergunta. Pode fazer. Se alguém tiver alguma pergunta relativa a hoje, a nossa live de hoje, fique à vontade, pode fazer aí. Nós já estamos aí encaminhando aí para os finais dessa live, né? Já estamos com 1h10 aproximadamente. Então, pode fazer pergunta aí. E já de antemão já dizemos aí que o Robson vai estar presente nos próximos dias aí com mais uma live, né, Robson? Nós não agendamos ainda a data, mas nós já temos aí 2 agendas para a semana que vem, na outra semana já temos com uma outra pessoa, né? E nós vamos estar trazendo o Robson aí daqui uns 15 dias, pode ser, Robson? Pode sim, eu estou à disposição de vocês. Se eu não estiver aborrecendo, se tiver do agrado de vocês, qualquer sua discussão. A gente quer saber mais sobre Quixadá. Vamos falar sim. Diego, o que você gostaria de saber sobre essas pedras? Ele falou assim, queria saber sobre umas pedras negras que o Robson tem. Bem, vamos lá. Essa pedra triangular, como vocês viram, para começar, para vocês entenderem, essas pedras vêm para a minha mão misteriosamente. Como é misteriosamente? Vamos que eu conheci o João, a Maria ou qualquer outra pessoa do nada. Está ali com aquela pedra e passa aquela pedra para a minha mão. Isso aqui, Robson, é sua. Eu disse, mas como que é minha? Mandaram para você. Né? Eu vou contar a história da pedra de Vênus e Marte, resumindo, porque senão a gente vai esticar muito. Eu tinha uma lojinha lá perto do churrascaria que eu era dono. Eu cansei de churrascaria, porque é um negócio muito cansativo,
e parti para botar um negócio diferente. E eu fechava por volta de 12 horas, vinha 1h30 do almoço, né? E quando eu chegava, um dia eu vinha passando e tem um xará meu chamado Robson Teixeira, e ele estava com aquela pedra na mão. Vocês já viram falar amor à primeira vista? Então foi o que apareceu comigo, né? Aquela pedra na mão dele, eu cheguei e disse, xará, tudo bom? E ele gostava de tomar muito Coca-Cola. Eu disse, tudo bem, estou aqui, me embriagando com minha famosa Coca-Cola. Bom, beleza. Aí, xará, posso pegar nessa pedra? Pode. Só que ao pegar naquela pedra, senti que tinha algo diferente naquela pedra, diferente de todas as outras, do qual eu já tinha visto. Aí fiquei assim, xará, me dá essa pedra para mim. Não, dou nada, tá doido, é? Aí você vai, me vendo. Naquele tempo, em 2010, 2011, eu acho que era mais ou menos essa data. Aí disse, não, macho, dou não. Me vendo não, vendo não. Eu disse, rapaz, eu dou R$50. Olha, naquele tempo, R$50 era dinheiro. Equivalente hoje o quê? A R$1.000. Aí disse, não, vendo não. Aí, beleza. Aí, eu não conseguia entender o que era aquela pedra na minha vida. Aí insisti, vai lá e disse, não, mas vem ali na boutique, tem para vender, bem baratinha. Eu disse, não, mas eu não quero da boutique, eu quero essa aqui que está me dizendo que é minha. Aí foi lá, a gente brincou um pedaço, bem 20 minutos, eu esqueci até da loja, de abrir a loja. E eles, pô, me pega a pedra, mas é tua. Aí eu, obrigado. Peguei a pedra, levei para a loja, fiquei olhando, admirando, sem entender o que era aquela pedra. Então, aí começou a acontecer os fenômenos paranormais quando eu botar na mão das pessoas que viram, conviveram ou foram abduzidos. Então, é uma longa história perante essa pedra de Vênus e Marte que o ET chamado Toma me deu, que em um futuro bem próximo estarei também contando aqui para vocês, de uma jovem chamada Erilane. Ela está no livro também, certo? É uma história linda, certo? É uma história verdadeira. A jovem teve realmente um filhote deles. O filhote está vivo, está dentro do açude do Eurípide. É outra história que eu vou ter que contar para vocês. Olha, pessoal, me desculpem que muitas histórias dão a entender que é uma história fantasiosa, uma história criada, mentirosa, ficção científica. Não. Quem acredite, bem, quem não quiser acreditar, não posso fazer nada, mas são todas as histórias que eu conto aqui para vocês, são histórias que aconteceu no nosso querido Quixadá e com as pessoas. Que bacana essa história toda, professor. Inclusive, o Diego, ele continua aqui, ó. Inclusive, uma dessas pedras foi posta em minhas mãos e parecia que ela sugava. Espera lá. Correu aqui a mensagem. Olha, o Diego... parecia que ela perfurava a minha mão. Sim, verdade. Ele pergunta aí de onde elas estão e por que ela sugava a energia dele. E se você poderia enviar a pedra durante alguns dias para ele. Bom, eu acho, Diego, que essa questão da pesquisa você pode tratar diretamente com ele também, né? Porque a gente... Olha, essa pedra não sai da minha vida de jeito nenhum. Me desculpe, Diego, eu gosto muito de você, certo? Você sabe o quanto eu te admiro. Recentemente houve aquele caso com você, né? A gente está tentando acompanhar. Um futuro bem próximo, o Diego permite também, contarei o que aconteceu com ele, né? Há uns fenômenos diferentes, do qual ele foi ajudado, do qual ele mandou as mensagens que ia acontecer, né? Conosco aqui no planeta Terra, que nós, ufólogos, estamos aqui para isso, para ajudar. Né? Muita gente não acredita, mas, Diego, tu vindo a Quixadá, tu sabe que a minha casa está à tua disposição, a pedra muito mais, e nós vamos fazer uma vigília agora em Quixadá, no dia 27 de março.
faça um esforço para você vir para essa vigília, porque nós estamos selecionando pessoas para fazer a vigília especial e fazer a vigília aberta, que a gente chama para todo mundo. Ok? E pessoal, bom, bastante participação aqui no chat. E nós já estamos aqui com 1h15. Eu acho que vamos agora encerrar nossa live hoje, né, professor? Estamos aí com 1h15 de live e vamos deixar para a próxima aula. A próxima vai ser daqui uns 15 dias, vamos agendar. Então você curta aí o canal, compartilhe, inscreva-se no canal para você sempre estar aí informado com as últimas informações aí com relação às lives do nosso canal. Hoje nós estamos aí tendo um problema bem sério aí de conexão. Dá para a gente ver aqui que a nossa imagem está pausando. A princípio o áudio e a imagem lá no YouTube está saindo normal. Certo? Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês, principalmente do professor Robson, que aceitou prontamente o primeiro convite, já está pela segunda vez, e já vai estar logo pela terceira, quarta, quinta vez, quanto for preciso, né, professor? O canal está aberto para que você venha trazer as novidades aqui sobre Quixadá. Então, professor, mais alguma coisa? Considerações aí finais? Professor, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência pelo um transtorno que houve no Quixadá UF História, certo? Sem detalhes, né? Aqui é em nós. Peço desculpa em nome do grupo. Professor, tranquilo. Pessoas de, vamos dizer, pequeno conhecimento, não entenderam o que você quis explicar, vieram falar mal de você, eu não permiti, porque, assim, houve um mal entendido da sua colocação. Peço desculpa em nome do grupo, em nome dos fólogos de Quixadá, e, nesse exato momento, agradecer cada um que participou, acompanhou a gente, teve a paciência de passar mais de 1 hora aqui conosco. Agradecer também você, professor, na escola, Mistérios, do qual é um grupo que está crescendo cada dia que passa, certo? As pessoas estão acompanhando, porque estão vendo a veracidade do canal. Não é fácil você lidar com gente, principalmente com mistérios, que sempre haverá algo tentando lubriar, enganar, mentir para as pessoas. Mas não, nós estamos aqui tratando um assunto muito sério. Ufologia, para mim, é muito sério, não é brincadeira, certo? É uma ciência, como o próprio Ciro Magalhães fala. Se não fosse, eles não acreditariam no Robson Alencar, do qual está falando com vocês aqui. Eu agradeço de coração cada um. Tenho certeza absoluta que projetos se iniciam, projetos se realizam, projetos se finalizam. Então, neste momento, agradeço cada um de vocês, do qual nos ouviram aqui, as nossas explicações, as nossas indagações, e o professor Odisseu, o professor Paulo, que tiveram uma paciência de me ouvir e me convidar para mais uma live que breve teremos. Eu estou à disposição de vocês. Não é querer aparecer. Para mim, tanto faz ser um pequeno sim, como não, como 1 milhão. Eu não estou aqui para isso. Pessoal, eu estou aqui com amor, carinho, para tentar explicar, dentro do meu conhecimento, a ufologia para vocês. E breve, garanto a vocês que vocês terão grandes surpresas. Tentarei fazer uma live diferenciada a próxima. Garanto a vocês que vou mostrar foto de escoador real, vou mostrar pessoas humildes, simples, contando uma história, como bem aqui em Baretama, no Pedregal,
um senhor passou de 6h30 da noite até 6 horas debaixo de uma árvore, a luz em cima dele. Na verdade, o que aconteceu? Ele foi abduzido e aquela imagem que os extraterrestres botaram na cabeça dele, que ele tinha feito naquela luz de manhã até de madrugada. Então, pessoal, temos muitas histórias a ser contadas. Temos muitos mistérios para ser revelado. Muito obrigado a cada um de vocês que tiveram aqui a paciência de me ouvir. Professor, meu grande abraço e muito obrigado. Ok, pessoal, muito obrigado a todos vocês. O Diego falou aí, está à disposição para participar de alguma live. Olha, tá aí o meu WhatsApp aí. Quem quiser fazer live aqui no canal, as portas estão abertas. Então, esse é o meu WhatsApp, 429-99976740. Você pode mandar um WhatsApp aí para mim. A gente vai estar agendando lives aí com vocês aí pelo canal da Escola de Mistérios. A informação que a gente passa é que as lives têm que ser dentro de mistérios. Dentro do tema de ufologia, dentro de mistérios, atividades alienígenas, enfim, dentro dessa parte aí, tá bom? Então, seja bem-vindo, Diego. Você marca o número aí e pode entrar em contato comigo que nós agendamos aí uma live. Por que não, de repente, trazer aqui o Diego e o Robson para fazer um podcast juntos sobre Quixadá? Por que não, com certeza. Né? Só mais uma colocação aqui, professor. Se a Vossa Excelência puder convidar o Coronel Weston Paiva, ele é um dos maiores ufólogos aqui do Ceará. Com muito prazer. Pode me passar o número dele, que as portas estão abertas. É um irmão meu, certo? Como o Diego é irmão. Certo? Nós, e outros muito mais, né? São pessoas que realmente falam só a verdade, ok? Então já está aqui publicamente feito convite a ele, né? Por favor, depois, se você puder me passar o número dele, eu passar o meu número para que ele entre em contato comigo. Tranquilo. Vai haver o contato de vocês, viu? Beleza. Então, obrigado e boa noite. Então, pessoal, aguarda aí, professor, que eu quero falar contigo após. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram dessa live, vocês que contribuíram aqui no chat. Então, curta aí a live, compartilha, inscreva-se no canal aí para que você fique por dentro de todas as novidades aqui da Escola de Mistérios, né? E nós estamos aqui, como diz o professor Robson, quando a gente montou essa escola, a gente não montou uma escola para ganhar dinheiro. Aliás, nós não ganhamos dinheiro com a escola aqui, certo? O que nós fazemos é transmitir conhecimento para aquelas pessoas que buscam conhecimento. Inclusive, uma das próximas lives que nós vamos trazer aqui no canal, nas próximas quarta-feiras, ela fala sobre o buscador de informação. O que o buscador de informação gostaria de ter? Qual tipo de informação ele precisa? Então, é uma das próximas lives. Nós estamos com 2 semanas aí, próximas 2 semanas, com 2 lives já agendadas. Então, próxima quarta-feira vamos ter live, ou é 20 horas, ou é 20h30, ou é 21 horas. Fique por dentro aí do canal, marque aí, inscreva-se aí, para que você não perca nenhuma informação aqui do canal, tá bom? O nosso compromisso é com a verdade. Gratidão a todos, boa noite e até a próxima. Namastê.